No vídeo de hoje eu resolvi mostrar um negócio que algumas pessoas já me pediram, então eu vim aqui, assim, não queria muito vir aqui porque eu tô de férias, mas vim aqui mostrar minha universidade pra vocês. Aqui de trás, ó, é o prédio que eu mais tenho aula, basicamente eu só tenho aula nesse prédio, é o prédio K. E daí eu acho que eu vou entrar e vou dar pra fazer meio que um tour e explicar como funciona a faculdade aqui na Hungria. E daí eu espero que sane um pouco as dúvidas de vocês. Obviamente, tudo que eu vou falar aqui é válido para o meu curso de Engenharia Civil. Então, se você vier para a universidade, para a BME, e fizer outro curso, talvez não seja exatamente a mesma coisa, as mesmas regras sejam válidas. Mas já dá para ter uma ideia. É assim, eu nunca falo o nome completo da minha universidade, mas é porque eu acho ele muito grande. Em inglês, o nome dela é Budapest University of Technology and Economics. E eu não vou mentir pra vocês, porque eu sempre esqueço esse nome. Pra mim é tipo assim, muito grande, gente. E daí eu sempre uso a sigla, igual eu usava no Brasil, né? Que eu estudava no UTFPR, eu nunca falava ela inteira. Mas enfim, a sigla é BME, então a gente vai entrar e eu acho que eu vou mostrar um pouquinho de dentro lá. Talvez não vou mostrar a sala, né, essas coisas, mas aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que é e vou mostrar os outros blocos também. Mas eu admito que eu não faço ideia do nome dos blocos, porque eu basicamente só tenho aula naquele, então eu conheço os blocos que eu uso só. Que é esse, o que tem a coordenação dos alunos e é isso, e o bloco de línguas. A universidade é muito grande, então ela começa aqui desse lado e ela ainda atravessa ali. Para chegar aqui é muito fácil. Tipo, tem uma... Eu venho sempre de metrô, porque o metrô para bem aqui na porta, basicamente. A saída dele é bem aqui. Então eu sempre venho de metrô porque é a coisa mais fácil pra mim. Só que também tem, acho que umas 5 linhas de trem que param perto da universidade e vários ônibus que param também. Então, várias opções pra você chegar. Então, vamos lá. Na parede do bloco, como é um bloco de engenharia civil e arquitetura, costuma ter esses projetos sempre pregados e é sempre muito legal porque é muito educativo. Bom, a universidade está super vazia porque basicamente todo mundo já tá de férias, então não tem ninguém. Mas enfim, eu vou dar um breve resumo de como funciona a universidade. Quando eu cheguei aqui, foi um final de semana antes de começar, tipo assim, acho que foi no sábado e aí nossas aulas começavam na segunda. Eu tive que vir aqui, entregar para eles os documentos, diploma do ensino médio, essas coisas assim, sabe? Que eles pedem na inscrição da bolsa e daí eu tive que entregar para eles aqui. Mostrar o original e entregar uma cópia traduzida. Depois disso, eu basicamente já estava aqui, tinha que assinar um papel, então eu já tinha feito minha matrícula na universidade, essa era a palavra que eu estava procurando. Enfim, depois disso eles me deram o meu horário. Como eu já tinha feito coisa no Brasil, eu tive que pedir para mudar o horário, porque eles me deram o horário do primeiro semestre de Engenharia Civil. Como eu já estava fazendo Engenharia Civil no Brasil, eu podia cortar algumas matérias. Então, no primeiro dia de aula, eu fui falar com o coordenador de Engenharia Civil, coordenador educacional de Engenharia Civil. E daí ele que resolveu todo esse problema. Então, na primeira semana, eu acabei nem vindo para as aulas, porque eu não sabia se eu ia conseguir equivalência em todas as matérias que eu queria. Depois que eu consegui as equivalências, eu vim para aula normal, obviamente, porque não pode faltar, né? A presença daqui é 70%. Então o semestre daqui é assim, ele começa em setembro, na primeira semana de setembro,
E daí ele vai, o semestre de outono, ele vai de setembro até dezembro. E daí você só tem aula até metade de dezembro. Aí você começa a parte dos exames. Como que funciona isso? É tipo assim, algumas matérias você tem prova só no meio do semestre. Outras matérias você tem prova no meio do semestre e tem os exames. Os exames são basicamente provas finais, assim, que compõem uma matéria e vai ter todas as coisas que você estudou no ano, vai ter no seu exame. E ele pode ser escrito ou oral. Então, né, muito legal. E daí é tipo assim, a gente tem aula até meio de dezembro e quando acaba as aulas, você começa a se preparar para os seus exames. Porque você pode ter 2, 3 exames. Normalmente são 3 ou 4 exames que você tem por semestre. E aí, eles te dão esse tempo para se preparar. Então, você pode escolher a data do seu exame. O professor libera, assim, pelo site da universidade, ele libera umas 4 ou 5 datas disponíveis para você fazer o seu exame. Aí você escolhe qual que você quer, vai lá e faz. É basicamente isso. E aí, se você reprovar no exame, você pode refazer uma vez. Se você for aluno do estipêndio, uma primeira vez é de graça e depois a segunda vez você tem que pagar. Agora, se você for aluno normal, você paga as 2 vezes. Então, tipo assim, melhor passar de primeira, gente. Escolhe a data certa. E, enfim, aí você faz e daí você tá de férias. Então, assim, você meio que escolhe quando você vai entrar de férias. Em teoria, você não tem férias em janeiro, mas se você fizer seus exames na primeira semana de exame que eles te dão disponível, você fica de férias, 1 mês. As aulas voltam em fevereiro e daí em fevereiro a gente tem aula até meio de maio, lá pelo dia 20 de maio a gente já tá de férias de novo, vamos dizer. E aí tem os exames de novo, e daí, como é verão aqui, a gente tem férias em julho e agosto. Junho não, né? No junho a gente tem exame. Mas em teoria, você basicamente fica 4 meses de férias, porque você tem aula até o meio de maio, e daí tem como você meio que se organizar e estudar um pouquinho por dia, não precisar estudar 30 horas por dia. Então é assim que funcionam os semestres daqui. É bem dividido, eu acho que comparado com o Brasil eu tenho que estudar menos, mas eu sempre tive muito trabalho, muito projeto, sempre tem muito projeto. Pelo menos umas 4 matérias que eu faço por semestre tem projeto, e daí você tem que entregar, tem que consultar com o professor e tal. Esse é o mapa da universidade, ou seja, ela é muito grande, e eu tenho aula no maior prédio aqui, e tem tudo isso. Que eu nunca tive aula, basicamente. Esse lugar é o RU da universidade, só que assim, existe uma pequena diferença com o RU do Brasil, que a gente pagava, sei lá, R$2,50 eu pagava, e aqui é mais caro pra comer. Mas você ganha um prato de sopa e um prato de comida. Porém, eu admito que eu não gosto muito não. A parte de cima dele você pode comprar coisas separadas, entendeu? Não um prato pronto que eles te dão. Mas eu admito que nunca comi ali em cima não. Quando você chega na universidade pelo tram 46, tem eles marcam no chão como você chega a cada bloco. Vou mostrar. Tá vendo? Aqui é o H, T, R, e daí se você seguir essas linhas pretas, você consegue chegar nos blocos. Eu nunca na minha vida vim para esse lado da universidade, e aqui não é a BME, é uma parte do Museu de Matemática da ELTE, que é outra universidade. E, gente, muito confuso. Acho que se eu tivesse aula aqui eu não ia estar achada até hoje. Achei o bloco aqui. Foi horrível pra achar, mas achamos. Eu consegui achar, né? Como vocês viram. Só que foi bem burro o caminho que eu fiz, viu? É basicamente quando você chega no Museu de Matemática da ELTE, você vira à direita e anda mais um pouquinho, tá lá. Mas eu entrei ainda, passei, nossa, andei bastante. Nesse sol, que a Hungria faz super frio no inverno, mas no verão, Jesus, viu, gente? É bem quente mesmo.
Eu tenho algumas considerações finais a fazer sobre a universidade. Todo mundo sempre me pergunta qual que é mais fácil e coisa do tipo. É o seguinte, se você vem pra universidade para estudar como full time, você vai fazer o teu curso inteiro aqui, em nenhum lugar vai ser fácil. Nenhum, porque quem vem aqui para estudar só part-time, fazer, como que chama, intercâmbio, o pessoal pega bem menos carga horária do que a gente normalmente pega. Então, normalmente minha carga horária tem que ter 30 horas semanais, é bastante, não é pouquinho. Eu sei que no Brasil também é mais ou menos isso, então não vê muita diferença de carga horária. Se você pegar todas as matérias, você vier aqui pra fazer tudo. A grande diferença que eu vejo é que no Brasil eles focam bastante só na prática, só em conta e tudo mais, pelo menos em engenharia civil. E aqui eles também focam na teórica, na parte teórica. Normalmente você tem que sempre tem uma parte teórica, uma parte prática. Então você tem que aprender a teórica também. A gente tem muito mais projeto do que tem no Brasil. No Brasil a gente tem trabalho, e tem muitas vezes que a gente tem trabalho de apresentar umas coisas assim, e a gente faz um trabalho bem assim por cima, sabe? E aqui a gente não costuma ter trabalho, a gente tem projeto, então literalmente assim, sei lá, vai construir uma viga e você vai dimensionar a viga, eu vou te dar os valores de força, coisa e tal. E aí você pega e faz do zero. Então é meio que acho um pouco mais didático dessa forma. Mas isso é a minha opinião. Muita gente não gosta, muita gente acha que o ensino daqui é fraco, eu não acho. Acho que se você vem aqui para estudar os 30 créditos, fazer tudo que você tem que fazer como você faria no Brasil, dá na mesma. Mas o que eu sinto é que eu tenho que estudar um pouco menos aqui em casa do que eu tenho que estudar no Brasil. Eu gasto mais tempo fazendo projeto do que tendo realmente que estudar. Porque não sei explicar, assim, você consegue realmente focar, ver o que é mais importante e tudo mais. No Brasil eu sentia meio que uma falta, assim, e eu estudo bastante sozinha, essa é uma coisa que eu aprendi sobre mim. Eu gosto muito de estudar sozinha, eu prefiro estudar sozinha do que vir para as aulas, mas mesmo assim, mesmo dessa forma, eu sinto como se a explicação daqui fosse mais simples de entender, de alguma forma, mesmo sendo em inglês. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com termos técnicos e tudo mais, então isso é uma coisa a se considerar. Porque às vezes eu consigo explicar isso em português e não consigo explicar as coisas em inglês. E em prova oral é muito importante você saber termos, e isso daí é sempre uma falha minha em prova oral. Mas só uma dica pra quem tá vindo pra cá, focar nessas coisas também. Enfim, não tem uma que é mais fácil, uma que é mais difícil, tem uma que se adapta melhor a você. No Brasil tem muito dos professores explicarem as coisas no quadro e fazendo conta no quadro, e eu gosto muito disso, porque aqui normalmente eles fazem no slide em PDF e tá lá, e eu tenho muito problema com isso. Então quando é assim, eu tenho que chegar em casa e escrever. Eu gosto muito de escrever para estudar. Então não tenho uma resposta para te falar qual que é mais fácil, eu não acho nenhum dos dois casos fáceis. Eu acho que eu me adapto melhor aqui, mas tá tudo bem se você se adaptar melhor com a Universidade do Brasil. E é isso. Outra coisa que eu queria falar é que a BME, ela é bem grande, né? O prédio cá eu acho que um dos mais antigos. Tanto é que ele foi... A princípio ele tinha o subsolo, térreo e 2 andares. Agora ele já tem 3. O terceiro andar foi construído depois. Cada andar tem 100 salas. E a universidade, ela é a universidade europeia mais antiga a formar engenheiros de nível universitário. Então, enfim, ela é uma das mais prestigiosas aqui da Hungria. E era isso que eu queria mostrar pra vocês, mostrar o campus. Ele é muito grande e quando chega no inverno, gente, fica medonho, eu juro pra vocês, porque as árvores ficam peladas e dá até medo de vir pra cá, é horrível. E ainda mais que fica na frente do Danúbio. Acho que isso eu não mostrei pra vocês, mas fica pra frente do Danúbio. Então, quando é inverno aqui tá muito frio mesmo. E aí, quando normalmente tem neblina no Danúbio, é horrível. Tipo assim, nossa senhora, eu estou indo pra onde? Tô indo pra um lugar assombrado. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que, se você tivesse alguma dúvida quanto à universidade, eu possa ter sanado de forma geral aqui. Se você continuar tendo dúvidas sobre a universidade, pode me perguntar aqui nos comentários. E eu quero saber o que mais vocês querem ver aqui da Hungria.
Vocês querem ver compras para ter noção de quanto gasta de comida e tudo mais, eu mostro também. E me deem dicas, é isso. Então se você gostou do vídeo, você, por favor, se inscreva, né? Compartilha com alguém que acha que vai achar interessante esse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.